E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui com o Pércio Expósito. Falei certo agora? Falou. A gente ensaiou muito, né? Várias vezes. O Pércio ele é o responsável pela tradução do Dungeons and Dragons quinta edição, que está vindo aqui para o Brasil pela Galápagos, e originalmente ele é publicado pela Wizards of the Coast, e quem supervisiona a localização é a Gale Force 9, na verdade, né? O Pércio ele já trabalhou, na verdade, com diversas outras coisas, além de tradução, e com outras traduções, na verdade. Então, se você quiser falar um pouco sobre o que você estava fazendo antes do D&D, como você foi parar nessa também. Essa é uma dúvida comum, né? Às vezes o pessoal quer conhecer melhor o currículo. Aí eu sempre recomendo LinkedIn, Pércio Expósito, vai ser difícil não me encontrar lá. Aí tem um pouco da minha trajetória, não só com relação à localização, jogos analógicos e tal, mas também uma parte da minha carreira, onde eu passei na Disney, tanto no Brasil quanto fora, localizando propriedades intelectuais, né, para crianças, jovens, adultos, enfim, os produtos da companhia, né, é, um pouco antes da aquisição da Marvel. E alguns deles digitais, RPGs, MMOs, RPGs, né, globais, com alcance assim de 15 milhões de assinantes ou coisa do gênero. Então, coisa grande mesmo. Mas antes dos livros do D&D, você também já teve o contato com o pessoal da Gale Force 9 por causa da Cronos, né? Você trabalhou com a localização dos jogos de board game do D&D. Sim. A gente teve uma atuação com jogos de board game, de D&D, especificamente Tyrants of Underdark, né, Tiranos de Umbra Eterna e a expansão. Ah, praticamente na mesma época dos RPGs e tal, porque, como você mencionou aqui no começo, a Gale Force 9 hoje não, né? Já faz alguns anos, ela que, Atualmente, né? ela que supervisiona todas as editoras globais que estão licenciando e lançando, localizando os conteúdos de D&D quinta edição, os livros de RPG e board games. Isso não foi uma estratégia que começou assim na quinta edição, né? Acho que a maioria aqui se lembra. A Wizards determinou logo quando lançou que não iria ter tradução, né, da quinta edição em nenhum outro idioma. Isso mudou depois de alguns poucos anos com o produto no mercado. E aí estabeleceu-se essas novas regras, diretrizes e parcerias com empresas que ficam cuidando exclusivamente, que é o caso da Gale Force 9, da licença internacional, da expansão para outros territórios, outros idiomas, que é o que a gente está vendo acontecer nos últimos anos. Isso acabou criando, na verdade, também uma série de diretrizes internas para tradução para vocês, né? Então, vocês tiveram que seguir um padrão estabelecido pela Wizards que ela produziu a partir das experiências anteriores, em edições anteriores, etc. E como que está sendo essa padronização e as diretrizes? Como é que funcionam essas coisas de vocês terem que seguir umas regras bem estritas de localização agora para Wizards e para Gale Force? Isso é uma pergunta, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que não só é um marco positivo, como também um desafio totalmente diferente de experiências anteriores, nossas ou de qualquer outra empresa do segmento que tenha trazido produtos de D&D para o Brasil. Tá? Eu não estou fazendo benchmark, comparando nada, nem é essa a questão. Eu estou querendo dizer que o momento é completamente diferente, as regras são outras, o produto vive um momento global diferente, ele está se expandindo exponencialmente, diferente de outras edições, e muito dessa expansão também vai de encontro à roupagem que essa edição teve, a aceitação boa que ela teve, o agrupamento, a consolidação de terminologias que são únicas, que não se confundem. O texto fala uma coisa aqui, ele não repete essa mesma coisa ali, eles tomam esse cuidado mesmo na língua inglesa. Lógico, ainda existe, né, questões que podem ser duplamente interpretadas mesmo no idioma original. Mas isso está
cada vez mais tentando ser mitigado. Então, você pega uma edição em francês, você pega uma em espanhol, em português, em inglês. Você vai ver que as terminologias são bem únicas. Foram escolhidos, mesmo os idiomas sendo diferentes, foram escolhidos palavras cujos significados sejam os mesmos nas diferentes línguas. As regras são seguidas across the board, né, por todos. Né? Então, você pega um Player's Handbook... Não há exceções. Você vê que a capa dele é igual à capa do Player's Handbook em português. Só muda realmente o idioma. Você vai ver Player's Handbook, edição, livro do jogador, edição em francês. Player's Handbook, livro do jogador, edição em português. Isso na capa. Mas também se aplicam muitas dessas regras. Você estava conosco lá no dia da palestra, você pôde ver que a gente fez questão de mostrar para o público, não é nenhum segredo, pelo menos algumas dessas coisas não são. Lógico que a gente não pode fornecer materiais que não são nossos, né? Mas a gente exibiu que existem diretrizes. E essa preocupação é justamente para que o produto fale a mesma língua, independente do idioma. Né? Então, ele vai ser localizado em idiomas diferentes, mas ele significa e fala a mesma língua globalmente. Isso é bom para a base de jogadores, né? Todo mundo perceba o que é o D&D de fato, assim, de acordo com os criadores deles, né? Sim, porque você veja, se a gente for pegar nós mesmos como parâmetro, ou jogadores veteranos, o máximo que pode acontecer com relação à terminologia é você falar, não gostei. E isso é um direito, qualquer um tem, não gostar. Eu mesmo, seguindo as regras globais, se não fosse por elas, eu talvez escolheria, né, outras palavras, mas a gente está atrelado a isso. Então, para nós, quando a gente se utiliza como parâmetro, é complicado, porque a gente tem experiência com o jogo já, em edições, às vezes, anteriores, ou alguns de nós têm facilidade com o idioma inglês. Não, isso não é uma coisa comum, nós somos a exceção. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Por quê? A experiência ela tem que ser inclusiva. Ela tem que pegar uma pessoa que não teve contato nenhum com D&D ou qualquer outro RPG. E ela tem que conseguir pegar um livro no idioma dela, entender o que essa raça é, o que essa classe é, o que esse sistema de regra quer dizer, qual é o procedimento que ela tem que fazer. E ela não pode ficar confusa com outras coisas. É um livro grande. Tem 320 páginas só no Players. Então, tem que ser essa experiência inclusiva para o novato pegar, conseguir ler, ter uma experiência legal, conseguir pronunciar corretamente no nosso idioma as coisas como elas são. Ele não tem que pronunciar em inglês, ele tem que pronunciar em português. Mas os nomes não se traduz, as cidades não se traduz. Isso é questionável. Né? Se é um nome que claramente quer dizer alguma coisa... Exato. Como a gente deu de exemplo e comentamos lá. Se você pegar Filadélfia em inglês ou Filadélfia em português, você fala exatamente da mesma forma. Existe uma nuance mínima ali, mas é praticamente a mesma forma de se pronunciar. Muda a escrita, né? Filadélfia em inglês é com PH, em português é com F. Então, por exemplo, quando você pega a aventura lá do Starter Set, você vai ver que a cidade Phandelver, com PH em inglês, você vai falar Phandelver com F em português. Você não vai falar Pandelver. Né? Você não vai falar farmácia. Exato, né? Aí às vezes pode parecer uma coisa engraçada a gente aqui comentando, mas a gente conhece do idioma, a gente tem essa facilidade. Você tem, eu tenho, algumas das pessoas que estão nos assistindo têm, mas a gente não pode se utilizar como regra, como parâmetro. É uma obra que tem que ser acessível para qualquer pessoa que pegue o livro, independente do conhecimento dela numa língua estrangeira. Não é um pré-requisito. Entendeu? Então, ela tem que ser, além de ser em português, não pode ser exótico também, não pode ser aquele monte os nomes não podem ser impronunciáveis, os nomes em inglês mesmo, né? Depende. Aí você entrou numa questão interessante. Se é o nome de alguma coisa alienígena o suficiente, estranha, exótica o suficiente, mesmo em inglês, essa dificuldade de pronúncia, ou essa dificuldade de entender,
ela deveria ser emulada em todos os idiomas também, caso seja possível, né? Com as limitações e regras de Suas cada, devidas proporções, né? né? Com as limitações e regras de cada língua, de cada idioma. Mas se você vai pegar o nome de uma cidade de Ilitides lá, é difícil de você entender como é que é a pronúncia até no original em inglês. Então, essa dificuldade deve ser emulada ou replicada em português. Em alguns casos, fica até imutável, imexível, fica exatamente tão alien quanto o original. Sim. Porque provavelmente a estrutura dela é tão diferente para o inglês quanto seria para a gente, né? Então dá na mesma. Então, exato. nesse caso, ficaria idêntico. A gente está falando das diretrizes da Wizards da Gale, mas além disso, eles estabelecem diversas coisas para vocês de padronização, que a gente estava falando antes, né? Não apenas da escrita, né? Eles querem assim a imagem da certa maneira, existe uma padronização global da identidade visual do livro, né? Exato. Essa parte que você comentou da identidade visual, da marca dos livros, o layout, vamos dizer, o estilo gráfico da coisa, ele tem um impacto, pode não parecer, mas ele tem um impacto muito grande na localização. Porque você veja, todos os livros, em qualquer idioma, eles têm exatamente o mesmo número de páginas. Então você vai se questionar, poxa, quem conhece um pouquinho da estrutura da língua portuguesa sabe que quando você está traduzindo um negócio do inglês para o português, o texto tende a aumentar uns 20%, 25%, né? A gente precisa de mais palavras para dizer a mesma coisa. Como você vai fazer isso mantendo o mesmo número de páginas? Então então você tem diretrizes para o máximo de imagens, fontes que você pode ou não alterar, na maioria dos casos não pode, né? Você tem títulos e subtítulos que eles não podem ficar com mais de uma linha. Então, assim, regra de combate com armas de corpo a corpo, não pode ficar em duas linhas. Você tem que sintetizar a ideia para ela caber em uma linha, senão você compromete o layout inteiro do livro. Então você veja que até nesse tipo de coisa, até nesse tipo de detalhe, existe um impacto na localização, porque uma coisa que você traduziria de uma certa forma, você vai ter que encontrar uma outra forma de fazê-lo de maneira que ela não comprometa o restante da obra. Não em termos de terminologia, agora estamos falando de estética, de visual. Né? Ficar identificável que aquilo é o... Então assim, esse texto aqui não pode passar de 5 linhas. Tá, mas eu estou precisando de 7 para escrever isso em português. Vamos reescrever sem tirar significados, mas sintetizando a ideia global. Né? Então, tem muitas regras para isso. E aproveitando também, uma coisa que perguntam bastante para a gente sobre os títulos dos livros. Os 3 livros básicos, eles não tiveram o título traduzido, eles só receberam um subtítulo, né? E os livros seguintes, eles tiveram os títulos traduzidos. Aí você explica para a gente por que foi feita essas decisões, Pércio? Mais uma vez, uma coisa que se vocês observarem, vocês vão ver que ela é consistente em todos os idiomas. Então, vocês vão ver que no inglês, por exemplo, Player's Handbook, não tem subtítulo. É o título original da obra. Você vai pegar em alemão, francês, espanhol, italiano, português, todos os outros idiomas, para os 3 livros básicos, que são o Player's Handbook, o Monster's Manual e o Dungeon Master's Guide, para todos esses livros, é uma diretriz, não é uma escolha das editoras ao redor do mundo, é uma diretriz, é uma regra. Não se traduz mais o nome dos livros, dos 3 básicos. E se introduz, né, se coloca logo abaixo um pequeno subtítulo, livro do jogador, livro do monstro, livro do mestre, edição em francês, edição em português, edição em alemão. Então, é um subtítulo com o nome do idioma da tradução, né, com uma referência. Né? Então, é uma regra global. Todas as outras edições que vocês puderem ver nesses idiomas, elas acompanham isso. Então, esse é o tipo de consistência que a gente estava falando aqui, de regras, de marca, de terminologia, que independente do idioma, você vai ver que a experiência é a mesma. Mantém um idioma não. Mantém a experiência de forma idêntica, né? Mantém a marca e o que é o D&D, né? É aquilo que a gente sintetizou aqui.
Independente do idioma, fala uma linguagem, apenas uma linguagem. Sim, é verdade. E agora que as pessoas mais querem, sabe? Os livros, você tem uma noção de quando os livros vão sair? A gente já tem datas, não tem datas? Como que vai ser, Pércio? Porque você até trabalha com prazos, então isso eu sei que você já poderia saber um pouco mais. Então, essa é a pergunta de ouro, né? Por motivos óbvios, é claro que eu não posso revelar calendários, isso não foi oficializado ainda, então existe todo um respeito ao protocolo. As coisas são feitas quando elas são oficializadas. O que a gente tem de concreto, que foi o que, inclusive, foi apresentado lá no Diversão Offline? Os 3 livros básicos virão nessa primeira leva, nesse primeiro ciclo, né? A gente chama de ciclos. Pense como ondas, né? São ondas. Elas vêm, cada uma traz coisas diferentes. Então, nesse primeiro ciclo, nós teremos os 3 livros básicos, Player's Handbook, Monster Manual, Dungeon Master Guide. Teremos o Starter Set, que também foi apresentado lá no DOF. Teremos o Dungeon Master Screen, né, o escudo do mestre. E, logo na sequência, nós teremos mais 2 produtos que também foram anunciados lá, que é a Maldição de Strahd, uma aventura, né? É um híbrido entre aventura e uma descrição de cenário de Ravenloft, né? E ele é bem maior que uma aventura, né? Quase uma campanha, né? O livro ele tem muito mais páginas, inclusive, do que os módulos tradicionais, né? E o Guia do Aventureiro para a Costa da Espada, que é um volume também bem interessante, que traz material adicional. Então, esses são os produtos que vocês vão ver primeiro chegando. Tá? Até o Guia do Aventureiro, ele descreve o cenário básico que foi utilizado pela Wizards, que é o Forgotten Realms, né? Exato. Mais uma coisa que, inclusive, vocês vão ver diferença. Nome de cenários não são mais traduzidos. Então, não tem mais Reinos Esquecidos. É Forgotten Realms. Até porque também existia uma inconsistência, né, anterior. Novamente, não comparando. Existiam cenários que tinham nomes traduzidos, outros não. Não só no Brasil, em todos os idiomas. Então, aqui tinha Reinos Esquecidos e o Dark Sun. Então, isso acabou. Tá? Agora, todos os produtos falam a mesma língua, visualmente e em termos de terminologia. É porque dá uma certa dificuldade, porque no caso dos cenários também, o nome deles sempre é pensado com um logo, né? E aí, tipo, se você vai alterar o nome, você altera o logo dele. Exatamente. Isso não vai acontecer mais em nenhum lugar, em nenhum idioma. Aí vai ser um selo. Dizer, não é que não vai acontecer mais. O padrão mudou. Agora o padrão é esse. E agora, a outra pergunta de ouro. Eu sei que essa é mais difícil ainda. Você já tem noção de quanto vai custar os livros básicos, pelo menos? Olha, essa é uma questão, eu não posso revelar, eu não tenho acesso a preços, né? Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser totalmente compatível com o que o produto custa lá fora. Né? É importante lembrar que os livros eles não são impressos, não serão, né, impressos no Brasil. Todos os livros de todos os idiomas são impressos na Lituânia. Pela Wizards mesmo. Exatamente. Então, assim, é uma gestão da produção que nem faz parte das editoras ao redor do mundo que estão lançando os livros, cada uma em seu idioma. Então, todos eles são concentrados numa única fábrica, num único lugar, em outro país. Então, continua sendo um produto importado, né? De qualquer forma. Aí vai entrar naquela questão, mas são livros, né? Tem impostos e descontos e tal. Bom, essa eu não vou entrar nesses méritos, mas eu tenho certeza que vai ser um preço totalmente compatível com o que ele é, né? E da onde ele vem. Pelo tamanho do livro, pela qualidade, né? Pelo luxo. 300 páginas coloridas, de cabo a rabo, capa dura e tal. Então, todas essas coisas vão compor o preço dele, que eu duvido que vai ficar diferente de outra obra semelhante. Isso também garante que, na verdade, a qualidade dele seja idêntica à do em inglês, né? Porque aqui no passado a gente já teve também muito dessa discussão, que a qualidade dos livros em português, a qualidade do material em si, diferia da qualidade dos que vinham de fora. E agora existe essa... Essa é uma garantia que todos teremos. O produto ele será o mesmo, qualquer que seja o idioma que você adquiriu. Mais uma vez, a gente entra na questão da consistência. Veja só
como isso está enraizado em quase todos os aspectos do D&D. Ser consistente com termos, ser consistente com visual, ser consistente com marca, ser consistente com produção, qualidade. Então, se inclusive, vamos supor que fosse esse o cenário, tivesse alguma parte da produção em inglês que fosse ruim, provavelmente ela se replicaria também em todos os outros cenários, outros idiomas, porque tudo é feito no mesmo lugar. Né? Sim. E esses livros da primeira onda começam a sair pelo menos esse ano. A gente já aguarda. E depois vai ter uma segunda onda com uma série de outros títulos também, que você provavelmente não pode falar ainda. Sim. O que a gente já comentou, que eu posso falar, já foi divulgado publicamente, para quem não pôde acompanhar, nós temos essa primeira fase, a fase principal, esse ciclo inicial, que é os produtos chegarem aqui. E eles precisam começar por uma certa ordem, que são dos livros básicos, o material essencial, que é o Starter Set, que já vem com uma aventura bacana, introdutória, mais boa, e o Screen, para você mestrar e tal. A partir disso, inicia-se um novo ciclo, que já começa, como a gente também comentou, com a Maldição de Strahd e o Guia do Aventureiro para a Costa da Espada, que são outros produtos relacionados que vão começar a chegar também. Obviamente, quando a gente tiver nomes de quais serão e as datas exatas, tudo vai ser divulgado igual nós fizemos com esses primeiros, que chegam até o final desse ano, no segundo semestre, conforme a Galápagos já divulgou oficialmente, inclusive. Né? Então, isso permanece. Claro que segundo semestre é muito vago, né, tal. O segundo semestre vai até dia 31 de dezembro de 2019. Mas o que eu posso dizer é, claro que quando estivermos mais próximos das datas de chegada desses volumes, ou da chegada ou do lançamento deles, é óbvio que vai começar um barulho, um murmurinho em cima, vão ser divulgadas datas oficiais, valores, onde comprar e tal. Enfim, também todo aquele protocolo que precede a chegada do produto. Né? Então, ninguém vai perder, pode ficar tranquilo, que vai ser feito toda uma ampla divulgação sobre. E por que foi escolhido o Maldição de Strahd, sendo que haviam diversas aventuras, né? Na verdade, acho que inclusive o Maldição de Strahd é a quarta, que foi lançada na ordem original, mas por que foi escolhido ele para ser a primeira aqui na nossa ordem? Essa é uma coisa também bem importante de mencionar. Salvo volumes oficiais e essenciais, como, por exemplo, os 3 livros básicos, que precisa-se começar por eles, nós não vamos seguir cronologia com os demais produtos. Né? Então, existem 2 frentes diferentes, tá? Só para o público entender. Uma delas cuida de tentar já sincronizar com o material que está sendo lançado, novidade, lá fora. Como, por exemplo, os volumes que foram anunciados recentemente de Saltmarsh e tal, né? Que foi se não me engano, foi o último, né? Ghosts of Saltmarsh, o último anunciado. Tá para sair. Tá para sair agora esse mês, se não me engano. Eu já comprei em pré-venda, estou esperando. Que tem duas capas diferentes, né? Uma para as lojas físicas e tal. Então, uma frente ela é dedicada a tentar sincronizar com o material que está sendo lançado em novidade. Tá? A outra frente, que é a mais difícil, né? que é de recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim, escolher, né? Fazer essa curadoria de escolher os materiais passados que já foram publicados ao longo dos anos e quais deles lançar em qual ordem. Uma dessas possibilidades foi abordada lá no próprio Diversão Offline, onde a gente anunciou os 2 volumes que viriam, tanto o Guia do Aventureiro para a Costa da Espada, quanto a Aventura A Maldição de Strahd. Nós anunciamos que viriam os 2. Porém, a gente permitiu que o público escolhesse lá, na hora que você estava, né? Eu votei na Maldição também. Que o próprio público escolhesse qual dos 2 eles queriam primeiro. E o pessoal tudo gritou Baróvia lá, né? Então a gente entendeu, ok, vão vir os 2, mas a Maldição de Strahd vem na frente. Sim. Então, como você mencionou, ela não é a primeira aventura na ordem cronológica, mas ela é uma das mais bem conceituadas, uma das aventuras que teve mais sucesso,
positivo, né? Então, por que esperar para lançar ela só depois? Eu acredito que, assim, na maior parte das listagens, eles listam, como de todas que saíram, inclusive depois dela, como a melhor. E o pessoal não tema também que, apesar dela ser em Ravenloft, ela parte de Forgotten Realms. Todo o pessoal tem medo que não tenha conexão, porque Forgotten Realms agora é o mundo principal do D&D, mas ela tem conexão sim, né? Então a gente parte do princípio que você vai ter os livros básicos, os 3, você vai ter o Starter Set, que já vem com uma aventura que vai até o nível 5, uma boa aventura introdutória em Forgotten, e você já tem a Maldição de Strahd é quase como os antigos campaign settings, né? Ela é quase como um descritivo do cenário, de um cenário adicional, mais uma aventura. Então você tem meio que 2 produtos em um. E é muito bem conceituada, como a gente concordou aqui. E o Taroca? Vai ser lançado junto? Porque ele é um produto acessório do Maldição de Strahd, né? Sim. Produtos acessórios que expandam a experiência de uma aventura, de um suplemento, enfim, qualquer produto que esteja associado com essa ampliação da experiência básica é seriamente cotado para vir junto. Não vou responder assim com sim ou não, mas eu posso dizer que é seriamente cotado para vir junto. Muito legal. Pércio, a gente conseguiu bastante informação. Eu sei que tem muita coisa que você não pode falar também, então a gente vai deixar, de repente, uma outra entrevista. Mas muito obrigado pelas informações, por ter me recebido e pela simpatia e por tantas informações do RPG que eu adoro. Então. E o pessoal também, né? Imagina, eu agradeço você, a todos que nos acompanharam aí. Continuem acompanhando. Passem os feedbacks, tentem entender mais qual é esse momento global que a gente vem comentando, essa tentativa e esforço de todos os idiomas que estão lançando o D&D para manter um produto em linha, em sincronia, falando a mesma língua, tendo o mesmo visual, não tendo experiências diferentes só porque o idioma é diferente. E é isso que está trazendo, acho que inclusive, o acesso a mais pessoas ao hobby, a deixar de ver aquela coisa como underground, que são só grupinhos fechados, que eu não sei nem como que entra, é bruxaria, é coisa do mal, tal. Então, todos esses pequenos esforços somados em passar essa mensagem única ao redor do globo, elas colaboram para que seja uma mensagem positiva, de que é um produto bacana, é uma experiência legal, é inclusiva, é uma atividade criativa, né? A gente poderia fazer um programa só para discutir das vantagens do RPG como uma ferramenta além de jogo, além de entretenimento. Então, eu acho que é o melhor momento que se tem para Dungeons & Dragons e para o RPG de modo geral. Então, vamos aproveitar esse momento, colaborem, participem, fiquem ligados. De hora ou outra, como aconteceu lá no evento, a gente lança alguma coisa para o próprio público decidir, vai saber, no próximo ciclo de aventuras, vocês poderão escolher quais virão, em qual ordem, novamente. Então, sempre tem novidade. A gente gosta de manter uma interação boa, interação sadia, claro, para fazer o lançamento ser cada vez mais fácil e trazer cada vez mais pessoas para jogar conosco. Bom, então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e até mais.